Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui, Márcio Rebel, e a gente está mais uma vez aqui reunidos no Barão Coworking para mais um Pode Além. Estamos aqui no estúdio 1 do Barão Coworking. Hoje estamos com um convidado, um parceiro nosso, o Ângelo Dias. O Ângelo é professor de Educação Física e Empreendedorismo do Instituto Federal Fluminense. Seja bem-vindo, meu irmão. Nossa, gratidão gigante por essa oportunidade, Márcio. Muito bom estar no Barão Cowork, muito bom estar no Pode Além. Parabéns por esses dois projetos, né? Além de todos os outros que você já tem, né? Você falando em empreendedorismo, você é um empreendedor nato e muito bom acompanhar esse processo, essa evolução, esse desenvolvimento desses projetos com você. Uma honra estar aqui. Obrigadão. Prazer é todo meu, irmão. Prazer é todo meu. Sempre. É, o Ângelo, além de amigo da nossa casa, é um amigo pessoal. Então Recíproco, é recíproco. tenho nem o que falar, é só agradecer. Ângelo, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Você na Sua Agenda. Que bacana. Por que você na sua agenda e que consiste esse projeto, Ângelo? Bom, Márcio, o que acontece, cara? Eu sou profissional de educação física, né, como você comentou, e a vida toda, eu estudei sobre a importância da prática regular e orientada à atividade física para a saúde, conceitos de qualidade de vida, enfim, tudo isso. Só que aí, o que aconteceu, cara? Durante um tempo da minha vida pessoal, eu fiquei fora da educação física por questões particulares. Eu busquei uma condição, um emprego que me deu uma condição financeira melhor, enfim, na época, e aí fiquei 8 anos afastado da minha profissão. Só que eu sou um apaixonado pelo que eu faço. E aí, em 2001, eu tive uma oportunidade de voltar para a educação física e eu agarrei essa oportunidade com todas as minhas forças. E nesse período de 2001 a 2006, que foi o meu início nesse retorno para a profissão, o que eu fiz? Tudo que não se deve fazer em termos de autocuidado. Eu me alimentei mal, eu fiquei sedentário, porque a minha função era coordenar um curso de educação física. Olha que absurdo, né? Mas o trabalho era muito intenso. Além de eu ministrar muitas aulas, eu ficava muito tempo de coordenação, atendendo aluno, pais, professores e tal. E eu fiquei focado, sabe aquela coisa assim, eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ser melhor, melhor, melhor. E com esse foco total no trabalho, em 2006 eu passei mal. Fiquei 5 dias internado no hospital. Eu já era pai, sou pai de 3 filhos, né? E eles três eram crianças ainda. E isso me marcou muito porque eles três foram no hospital e eu olhava para a carinha deles lá e falei assim, gente, o que eu fiz com a minha vida, né? E Papai do Céu me deu uma segunda chance. Eu saí dessa situação sem nenhuma sequela grave, mas eu virei um hipertenso controlado. Então, desde 2006, eu uso medicação para controlar minha pressão. E a partir daí, Márcio, é que eu comecei a me preocupar mais com a minha saúde. Quando eu voltei, na verdade, eu voltei para o mesmo trabalho, para a mesma ação, resultado, eu continuei cometendo os mesmos erros, porque eu continuei focado. E aí, por Papai do Céu, aí já que a gente está aqui no Pode Além, né, a questão da espiritualidade, Papai do Céu me demitiu desse lugar em 2009. Falei assim, cara, se eu não tirar você daqui, você vai morrer. Então, deixa eu te tirar daqui. E aí, quando eu saí de lá, em 2010, eu criei um estúdio de personal, é chamado, porque ele existe até hoje, Vida Ativa, que eu fiquei de 2010 a 2012. E depois eu vim para cá. E nesse processo, por que eu vim para cá? Porque eu me separei, entrei em depressão, e não à toa a gente está falando sobre isso, porque a gente está no Setembro Amarelo também, depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, toda essa mudança na minha vida, eu até não tinha conseguido me recuperar de fato de tudo que eu vivi, de coisas erradas que eu fiz. Mas o que eu aprendi com todo esse processo? O quanto que a saúde é responsabilidade pessoal. Por isso, você na sua agenda,
Porque na minha agenda, naquela época, só tinha as minhas obrigações profissionais. O horário da reunião, o horário das aulas, né? Tudo que eu tinha que fazer para o trabalho. E não tinha o Ângelo nessa agenda. Então não tinha o horário do meu treino, não tinha o horário da minha alimentação, eu comia quando dava, comia qualquer coisa. Então, eu fiz tudo aquilo que eu sabia que estava errado, mas eu fiz por conta de uma escolha, né? Então, o que eu aprendi com isso é que, assim, é muito importante você se colocar na sua agenda, colocar lá a hora que você vai treinar, a hora que você vai se alimentar, porque essas coisas hoje elas têm que ser intencionais. Você tem que querer fazer, porque com todas as facilidades tecnológicas que nós temos, a nossa vida, hoje é natural você ficar sedentário, é natural você comer mal. Então, para eu fazer melhor, para eu fazer diferente, para eu querer ser saudável, ter um estilo de vida saudável, eu tenho que colocar essas tarefas na minha agenda junto com as tarefas profissionais. Existe alguma, na sua visão, existe alguma postura mercadológica forçando as pessoas a comer mal? O marketing, ele carrega as pessoas para uma alimentação não saudável? Olha só, como eu sou um especialista na área de marketing também, Também. é a minha outra paixão, né? Eu gosto muito da educação, da saúde, qualidade de vida e do marketing. E aí o que acontece? Existe um livro esse livro, a primeira versão foi escrita em 2002, The Wellness Revolution, a Revolução do Bem-Estar, que o autor é o Paul Zane Pilzer, que é um economista americano famoso, porque ele foi o cara que disse em 2002 que o bem-estar ia se transformar num mercado trilionário. E isso já aconteceu de fato em 2010. A partir de 2010, o mercado do bem-estar já é um mercado que movimenta trilhões de dólares por ano. Mas por que eu estou trazendo esse livro para essa sua pergunta? Porque nesse livro ele fala que existe uma indústria da doença, que é a indústria formada pela indústria farmacêutica, que vende medicamento, mais a indústria de alimentos. E aí ele colocou todo aquele povo do fast food reunido, porque para essas pessoas o que era interessante era que a gente comesse mais processados, né? Então, pra você ter uma ideia, os 3 piores alimentos para a saúde refrigerante diet, refrigerante normal e biscoito recheado. Tem uma lista maior aí, os ultraprocessados, né? Essa coisa de salsicha e Nuggets. nuggets. Esses produtos, eles fazem parte, e esses produtos são, aí vem a história do marketing, né? Com cor, com a venda, aí vem a própria indústria que dá mais sabor para essas coisas, elas são coloridas, enfim. Então, sim, existe um esforço de venda, né, de mercado, trabalhando a nossa mente para que a gente possa consumir mais coisas industrializadas, tá? Mas assim, eu acredito muito numa coisa. Nada disso, ninguém te obrigou a fazer, né? Ela está lá, está à sua disposição. Só que como ele é muito atraente, você acaba não sendo capaz de lutar contra. Mas hoje, se você realmente quer uma vida mais saudável, você tem outras opções. Existe escolha nisso, né? Você pode escolher ser saudável. Mas, respondendo a sua pergunta, sim. Segundo esse autor da Revolução do Bem-Estar, existe indústria que leva, e o marketing dessa indústria, que te conduz, né, a uma alimentação mais voltada para o ultraprocessado. Sim, sim. Ângelo, existe. Para quem é o projeto, né? Você na sua agenda. Mas se você na sua agenda é para todo mundo. Para todo mundo. Porque todo mundo precisa disso. E para você ter uma ideia, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A minha vida profissional de educação física, a grande parte dela, assim, 30 anos, ou eu não estava dentro da academia ou eu estava estudando sobre academia de ginástica, que é o meu. Minha esposa é enfermeira. Eu costumo dizer que a minha esposa está para o hospital assim como eu estou para a academia de ginástica. É o meu habitat natural.
Mas eu vi, a gente está, hoje em dia, quer dizer, desde 2014, quando eu entrei no IFE, 2015 mais precisamente, eu brinco que virei tio, professor de educação física escolar. E eu estou trabalhando desde 2015 com adolescentes. E aí, cara, eu comecei a perceber que de 2015 para cá, a cada ano que passava, eu tinha mais dificuldade de fazer essa molecada se mexer, propor atividades físicas que eles quisessem fazer. E aí eu comecei a pesquisar e cheguei num livro chamado, que aliás esse livro ele foi lançado em 2020, no meio da pandemia lá, que é um livro de um neurologista chamado Dr. Pedro Chestarsky, que é o Medicina da Manhã, que eu recomendo para todos os humanos da face da Terra. Profissional de saúde tem que ler, mas é para todo mundo. Ele é uma leitura acessível para qualquer pessoa. Medicina da Manhã. E nesse livro ele traz esse dado que é assustador, que aí eu fui entender o que eu estava vivendo com os meus alunos, que é que 84% dos adolescentes hoje são sedentários. E aí, cara, você fala assim, meu Deus, 84%, Márcio, são 8 em cada 10 adolescentes são sedentários. É um número muito assustador. Lembrando que 50% da população brasileira é sedentária, e outra, né? Existe uma coisa, uma outra informação importante para a gente, que é o comportamento sedentário. Por quê? Mesmo você sendo, olha como isso é bem importante lembrar para as pessoas, né? Mesmo você sendo um praticante regular e orientado de atividade física. Por exemplo, você vai para a academia todo dia 1 hora. Né? Você acorda cedo, de 6 às 8 da manhã, de 6 às 7 você treina. Todo dia, de segunda a sexta. Mas se quando você vai para o seu trabalho, você fica 8 horas sentado, você é uma pessoa de comportamento sedentário. Então não adianta só fazer atividade física 1 hora e achar que aquele papo do tá pago. Tem outras coisas que a gente precisa fazer para realmente estar se cuidando em termos de saúde. Sim. Inclusive esse dado me assustou. Me assustou porque eu pensei que esse distanciamento da academia ela ia um pouquinho além, como no caso do mundo profissional, o cara está mais envolvido. Mas os adolescentes, né, até porque as escolas teoricamente exigem, né, aquelas aulas de educação física, mas mesmo assim me assustou muito o 84%. E nesse livro, ele dá um outro dado alarmante, que é o seguinte: por conta desse comportamento, porque não é só o sedentarismo, né? O adolescente atual não é só o sedentarismo, ele tem outros fatores complicadores. Por exemplo, essa alimentação que você acabou de falar, ela é bem rica em ultraprocessado. A gente tem um documento no Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, de 2014. Ele tem 10 orientações básicas para todo mundo e tal, mas tem uma que ela é perfeita e ela traduz bem o porquê que o adolescente de hoje ele se alimenta mal. Que é assim, a orientação deles é descasque mais e desembale menos. Essa nossa geração atual, que é a geração ela clica um botãozinho, ela tem tudo imediatamente, ela não tem paciência para descascar mais um alimento, para fazer um alimento. É muito mais fácil eu comprar um saco de biscoito e fazer assim, ele já abriu, aí eu vou consumir rápido e eu mato a minha fome, teoricamente, e aí é tudo rápido, porque é esse o comportamento dessa geração. E aí o que ele falou, o que ele descreve lá? Que por causa desse comportamento, pela primeira vez na história da humanidade, pode ser que essa geração viva menos do que a sua anterior, que os seus pais. Porque a gente está vivendo um crescente de expectativa de vida, né? Lá em 1900 e Ângelo Menino, quando eu nasci, eu nasci na década de 60, a expectativa de vida era de 54 anos. Hoje é de 75, caminhando para 80. Mas essa garotada, do jeito que eles não estão se cuidando, melhor dizendo, ela é bem provável que ela não chegue aos 75, ou se chegar lá, vai chegar com a qualidade de vida comprometida. Sim. É um dado alarmante. É uma questão de saúde pública, né? Isso. Eu escrevi um artigo sobre isso, que o sedentarismo, eu sou colunista de uma revista chamada Empresário Fitness,
que é exatamente voltada para os gestores de academia. Escondeu um pouco o jogo aqui na hora de se apresentar, hein? Pô, E aí, na Empresário Fitness, eu escrevi um artigo sobre isso. O sedentarismo entre os adolescentes não é só um mercado, não é uma oportunidade de mercado. Ele é um problema de saúde pública. sim. A gente tem que ficar muito ligado nisso e prestar muita atenção nessa geração para salvá-la desse futuro tão ruim, né? Não, ruim, né? É engraçado que cada um tem um termômetro, né? E eu faço compostagem em casa. Perfeito. Eu adoro com compostagem de minhoca mesmo. Trabalho Legal. com as minhocas californianas, eu coloco os resíduos alimentares ali. E o meu termômetro é quando eu estou colocando pouco resíduo na minha composteira. Sim, porque É eu estou me verdade. alimentando mal. Isso, Eu estou isso. colocando menos resíduo Isso. de Perfeito. cascas de alimento, de verdura, de legume, de fruta. Opa! Então é o meu termômetro. Mas graças a Deus, eu me alimento bem, tanto eu quanto a minha esposa. A gente se alimenta Mas muito bem. concorda, então, você que faz isso, não é uma escolha? Você não tem que Sim. provocar isso? Porque cara, hoje com o iFood, você tem qualquer comida que você queira, boa ou ruim, na distância do seu teclado, do celular. Então, assim, você pode comprar pizza todo dia ou não. Você pode fazer outras escolhas melhores, né? Então, você pode comprar no mercado, por exemplo, né? O supermercado entrega pelo iFood hoje. Então, você pode fazer, sim, escolhas melhores, mas você tem que querer melhorar. Sim. Você tem que querer se cuidar, na verdade. É de cada um, né? De cada um. Cara, saúde é igual carteira de identidade, pessoal e intransferível. Você é o gestor da sua saúde. Se você não tomar conta disso, o ambiente que a gente vive hoje, ele é favorável a você escorregar todo dia. Escorregar no sentido de não se cuidar, de fazer uma opção por uma Errada, coisa né? mais prazerosa, mais prática e muito menos saudável. É. E sempre quando você está fazendo, por exemplo, você está frequentemente na academia, geralmente dá uma dor na consciência, às vezes uma alimentação, Com certeza. né, Por isso que menos saudável, né? com certeza, Márcio. Esse é o grande valor da atividade física. Se a gente, quando as pessoas falam assim, ah, eu queria começar a emagrecer, por exemplo, por onde eu começo? Eu sempre falo para começar pela atividade física. Não é porque eu sou professor de educação física, não. Mas é porque ela vai gerar em você isso que você acabou de falar. É como se fosse um gatilho. Uma culpa, né? Porque quando você começa a fazer atividade física, mesmo que não precisa ir para academia, se você começar a caminhar meia hora todo dia, pronto, você acorda, vai caminhar com calma, tranquilão e volta. Quando você começa a caminhar e começa a se sentir mais disposto, né, você não vai ver que você emagreceu de hoje para amanhã, mas você vai se sentir mais disposto, né? Vai dormir melhor, vai melhorar sua postura. Mas o que vai acontecer nesse processo? Na hora que você for entrar na tentação, né, de comer muito doce, né, ou de um rodízio de pizza, você vai pensar assim, puxa, eu estou me esforçando tanto lá. Não é que você vai deixar de comer, mas que você coma aquele rodízio naquele dia, mas que amanhã você já volte para suas caminhadas e para sua rotina de alimentação normal. Mas quando você não faz isso, quando você não treina, e você começa, por exemplo, pela dieta, qualquer coisa te tira da dieta. Porque você não tem o que comparar. Você fala assim, hoje eu já escorreguei, agora deixa, segunda-feira eu volto. É por isso que sempre é segunda-feira é o Dia Internacional da Culpa, né? Que você bota tudo para segunda. Começa na sexta, começa na quarta, não importa o dia. O importante é você começar a se cuidar. Sempre, né? O pensamento contínuo sobre essa ideia. Ô, Ângelo, só para a gente não perder o gap aí, a gente está no mês de setembro. Perfeito. E a gente tem uma campanha grande aí do Setembro Amarelo. Eu estou com a camisa do Pode Além, todo de amarelo, buscando trazer esse mês tão importante para a gente, para dentro de nós. É um mês dedicado à prevenção do suicídio, e a gente sabe que uma das principais causas do suicídio é a depressão.
Inclusive, o gap que eu falo é porque isso tem atingido muito os jovens, que a Isso, gente acabou de comentar um dado verdade. muito alarmante aí. É, que ao seu olhar de profissional da área, o que a atividade esportiva no que pode colaborar aí no processo de melhora ou de cura dentro de um processo depressivo? É sempre bom entender, né, essa questão do que é a depressão, né? Eu não sou especialista na área, mas eu acabei de fazer uma live lá no Você na Sua Agenda com a Janine Gaia, que é uma psicóloga, e a gente falou sobre isso. E ela mostrando que, não é só a depressão que leva ao suicídio, tá? Existem outros Sim, fatores, né? sim. Mas a depressão realmente é o mais comum e é o que a gente pode atuar. Eu comento a depressão como um foco, principalmente que a gente estava falando muito de jovens, a gente está É, vendo muitos jovens depressivos, mas na listagem nossa, quando a gente foi uma campanha que eu digo maravilhosa de apoio, bacana. que vários amigos fizeram e a oportunidade que a gente tinha de comunicação, de palestra, a gente estava comentando sobre isso, mas se você colocar no topo lá, a depressão estava sempre presente. Verdade, Assim, verdade. só para a gente complementar isso. E assim, a gente tem, primeiro, esse aumento até de ansiedade e depressão que a gente está vivendo hoje entre os jovens, ele tem uma consequência que foi o período de distanciamento social, né? Aquele período de pandemia, onde a gente teve as pessoas distanciadas, isso para o jovem é muito difícil, porque o jovem, todos nós somos, o humano ele é tribal, né? Ele gosta de estar com a sua tribo, gosta de estar em sociabilidade, mas para o jovem isso é muito mais forte, né? Os meus amigos, ir para a escola. Então, durante quase 2 anos ele não pôde fazer isso. Mesmo através das possibilidades tecnológicas que a gente tinha, você não estava mais no abraço, você não estava mais falando de esporte, fazendo um esporte coletivo, jogando um futebol, jogando um voleibol, rindo, né? Aquele momento de prazer com as pessoas. Então, assim, trazendo de volta aqui aquele livro Medicina do Amanhã, para minha surpresa, Dr. Pedro Chestatsky, ele fala o seguinte, que a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde mental é exercício físico. Ele acrescenta o seguinte, que todo o resto, assim, emagrecer, melhorar, emagrecer, aumentar a massa muscular, melhorar a condição cardiovascular, tudo isso é um plus. Mas o maior benefício do exercício é o equilíbrio da saúde mental. Por quê? Por causa da produção dos hormônios de bem-estar que acontecem enquanto você está treinando. Tipo, dopamina, por exemplo. Então, que a dopamina é um dos hormônios do prazer, da sensação de bem-estar. Então, quando eu pratico atividade física regular, e se essa atividade física ainda é uma atividade que eu gosto de fazer, ou que eu estou fazendo ao lado de pessoas que eu me sinto bem, né? Aquela coisa da tribo, isso então é muito mais forte, é muito mais prazeroso, gera muito mais essa produção de hormônio do bem-estar. E aí, qual é a vantagem? Essa é a grande vantagem, na verdade, da prática regular da atividade física para pessoas que estejam ou com ansiedade ou com depressão. Todos os psicólogos ou psiquiatras com quem eu já conversei, eles sempre orientam que a pessoa, nessa situação, pratique atividade física. Ela tanto serve para evitar que ela aconteça, né? Reduzir a possibilidade de você vir a ter ansiedade ou depressão, quanto ela é coadjuvante no tratamento. Porque o que acontece na depressão em especial? Você, assim como na ansiedade, eu falo, a Janine, eu conheço a Janine porque ela é ela que cuida de mim. Há 3 anos que eu estou tratando uma ansiedade. Então, assim, que na verdade você não é que você, eu descobri que eu estou aprendendo a lidar com ela, né? Assim como com a depressão. Só que tanto na ansiedade quanto a depressão existe um momento em que aí o psiquiatra é fundamental, que existe um desequilíbrio químico no cérebro.
E aí esse desequilíbrio químico só é tratado com medicação. Então você precisa de um período de medicamento. Então aqui está em desequilíbrio, eu estou depressivo. Aí eu entro com a medicação para quê? Para me trazer de volta ao equilíbrio químico mental, né? Nesse momento de equilíbrio químico, preciso do aporte da psicologia. Porque com a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é uma das mais comuns que se utiliza, que a psicologia utiliza nesses casos, você vai atuar na fonte daquele problema e nos comportamentos negativos que aquela pessoa está tendo. Como, por exemplo, se afastar das pessoas, ficar mais introspectiva, não participar mais de atividades coletivas, não quero mais ir para a escola, quero ficar trancado no meu quarto. Então, esses são sinais que a gente precisa prestar atenção para perceber que tem algo errado e que a gente precisa dar um apoio para essa pessoa. E dentro dessa visão, Márcio, mais importante do que falar dos problemas que a depressão traz, é a gente trazer isso que você está trazendo com o Pode Além. Que é, cara, eu tenho que estar perto. O que eu posso fazer se eu não sou um profissional da área? Apoiar, prestar atenção nos sinais. Sempre falar que a vida vale a pena. Porque existe uma crítica, né? um dogma que tem algumas pessoas, não é nem um dogma, é uma crença. Algumas pessoas acreditam, eu já ouvi isso, que a depressão é o cúmulo da covardia. Isso é uma mentira. A depressão, ela é um momento de dor de alta intensidade. Dói tanto que a pessoa pensa em tirar a própria vida porque ela não suporta mais aquela dor. Então, cara, o que a gente pode fazer como familiar, como amigo, como professor, é estar do lado, perceber, apoiar, chamar para conversar, ouvir e ouvir no sentido da escuta ativa. Efetivamente prestar atenção no que aquela pessoa está te falando, para que você possa dar uma orientação ou pelo menos fazer com que ela pense em outras coisas, né? Vamos fazer uma atividade, vamos dançar, vamos caminhar, bater um papo durante a caminhada, vem para a aula, vamos trocar ideia, preste atenção em outras coisas. Por quê? Para você tirar essa pessoa daquele pensamento sempre repetitivo do fim, né? da negatividade. É trabalhado isso, Ângelo, assim, a percepção dos professores. Eu sou professor, você também, apesar de eu estar um pouquinho afastado da sala de aula por causa Das emoções fortes. dos cursos, né, que pós-pandemia, Verdade. os minhas aulas de TI são todas online agora, né, e que eu sinto uma falta enorme dos meus alunos da sala de aula, do contato com os meus alunos, é uma coisa absurda. Mas já existe, né, junto aos profissionais que você atua lá no IFE, né, Instituto Federal Fluminense, algum direcionamento para que os professores tenham um olhar diferente, né, visualizem um comportamento diferente e algum aconselhamento para vocês? Existe, porque a gente tem, não em todas as unidades, mas algumas unidades. A unidade aqui do Campo Centro, por exemplo, que está mais perto da gente aqui, ela tem um time de psicólogos. E aí eu lembro que em 2020, quando começou a história da pandemia e que aquele negócio não parava, né? Meu Deus, quanto tempo a gente vai ficar nessa? Eu entrei em contato com a Rena Schuller, que é a psicóloga aqui do Campo Centro, e eu acho que eu fiz umas 3 lives com a Rena Schuller durante esse período, justamente para conversar com os professores, com os pais, com os próprios alunos, para a gente tentar juntos entender o que estava acontecendo e como é que a gente ia conduzir esse processo. E eu lembro, cara, que numa das últimas lives que eu fiz com a Rena, eu falei assim: Rena, se você pudesse deixar um conselho para a gente aqui agora, nesse momento de distanciamento social, qual é a coisa mais importante que a gente tem a fazer? Cara, eu nunca esqueci o que ela falou. Cuide dos seus relacionamentos. Porque eu não sei se você leu na época, o fato da gente estar
vamos dizer assim, teoricamente confinado, né, dentro de um apartamento com a sua família, foi o maior número de divórcios que o Brasil já teve, foi naquele tempo. E outros desentendimentos familiares. Então, assim, só que o relacionamento é um item fundamental para a nossa qualidade de vida. Justamente porque a gente falou agora, somos seres sociáveis, né? A gente precisa dos outros, né? Até para se entender melhor, essa história de inteligência emocional. Como é que você lida? Como é que você aprende inteligência emocional? Convivendo. Sozinho, numa ilha, você não vai desenvolver inteligência emocional, né? Então, assim, aí ela falou assim, cuide dos seus relacionamentos. Para quê? Para que estar em casa seja um momento feliz, saudável, prazeroso. E aí você... Por quê? Porque você vai precisar desse suporte, vai precisar dessa saúde mental para quando voltar. Porque voltar foi outro desafio para a gente. Por quê? Imagina, você está carregado de todo esse processo de 2 anos distante. Aí, no primeiro momento, quando abriu a porta, houve aquela... Eu lembro que um economista, eu esqueci o nome dele agora, mas ele falou assim, estamos vivendo a euforia do presencial. Então todo mundo queria fazer show, todo mundo queria ir para tudo que é lugar coletivo, jogos. As academias tiveram o maior número de ingressos de academia, foi exatamente quando acabou o lockdown, porque a academia foi uma das primeiras, primeiros negócios que pôde receber pessoas, porque eles tinham procedimento de segurança. Afastou os aparelhos, todo mundo usava máscara, álcool gel para todo mundo. Então eu lembro muito bem disso, que a academia foi o primeiro lugar que pôde receber pessoas. Nossa, foi uma correria louca, porque qualquer lugar é melhor do que ficar em casa. Até os sedentários foram para a academia porque queriam se encontrar com gente, né? E aí a gente vê o quanto isso é importante. Então, por isso que, assim, quando você me pergunta o que o exercício pode fazer, o que nós, profissionais, né, a questão da orientação, a gente não só recebe orientação, quanto a gente tenta, na medida do possível, propagar essa orientação. Né? E quando a gente, por exemplo, lá em São João da Barra, onde eu trabalho, a gente tem um time, não tem a psicóloga, mas tem assistente social, por exemplo, e quando nós, professores, a gente identifica alguém que está diferente, que está com algum comportamento que não é o comum, né, é o saudável, a gente encaminha para assistente social e muitos alunos têm sido encaminhados para programas de psicologia, de tratamento psicológico, por causa disso, cara. Que bom. Nossa, a gente tem que prestar muita atenção mesmo, Márcia, tá falando fato real. Que bom que tem esse olhar cuidadoso, né? Tem. Ângelo, quais as principais dimensões do autocuidado, meu irmão? É assim, existem alguns pilares, né, do autocuidado, mas eu criei uma baseada em tudo que eu li, que eu costumo brincar, que é assim, a sua saúde pede mais, MAIS, né? O que é o mais? Movimento diário. E quando eu falo em movimento, é o que a gente estava conversando aqui anteriormente, nos bastidores, que se não é o movimento diário, não necessariamente é você ir para a academia. Você pode ter movimento diário, você pode caminhar para o seu trabalho, você pode ir pedalando, você pode preferir, em vez de ir de elevador, você sobe escada. Você, por exemplo, você falou bem que faz compostagem. Compostagem é lidar com a terra. Você está em movimento, você está de cócoras, você agacha, você pega peso, você está fazendo movimentos naturais e que somam para a sua, como diz o pessoal do Celafisques, que é um grupo de pesquisa de São Caetano do Sul, São Paulo, que é a nossa maior referência na relação de atividade física com qualidade de vida e saúde. E eles têm uma hashtag chamada Todo Passo Conta, porque todo passo conta na direção da sua saúde. Existe uma pesquisa que fala que o ideal é que a gente fizesse 10 mil passos por dia, só que 10 mil passos, já vou adiantar para os amigos que estão nos ouvindo, que nesse mundo assim, de cidade grande que a gente vive, muito difícil. Mas ontem, para acalmar o nosso coração, eu já li um artigo trazendo uma pesquisa que 4 mil passos por dia já te tiram daquela zona de risco do sedentarismo. Então você já afasta
possíveis doenças do tipo hipertensão, diabetes. Só que lembrando, né, gente? E Ângelo, como é que eu controlo os 4.000 passos? Que foi a primeira coisa que eu pensei. Como é que eu vou saber que eu andei 4.000? Então, hoje, nos celulares da gente, né, qualquer celular, ou se não vier no celular, você pode baixar gratuitamente nesses stores, né, nessas lojas digitais, você baixa um aplicativo chamado Pedômetro. E o pedômetro é só você andar com o celular no bolso, na sua caminhada, ele vai fazer essa contagem para você. Então, eu já faço a sugestão para quem está nos ouvindo, veja hoje, ou se você não tem o pedômetro ainda, baixa hoje e amanhã você controla. Bota o celularzinho no bolso, caminha e vê quantos passos você consegue dar até o final do dia, quando você chegar em casa. Só para você ter uma ideia de quão distante ou quanto, né, de até mais passos você está dando no seu dia. Porque aí você vai ter um... Porque assim, você que vem da área das exatas, né, você sabe que tudo que é medido pode ser avaliado, né, pode ser aprimorado. Eu posso fazer a gestão disso. Então, se um dia eu caminhei menos, tem menos passo, amanhã eu tento fazer uma compensação para no valor total da semana eu ter a média de 4.000 passos por dia. Então, assim, são dados simples e que você tem total gestão sobre isso. Eu acho que é importante demais, né, cara? E a sua dica foi, eu que sou da área de tecnologia, eu acho que é fundamental utilizar os recursos que a gente Isso. tem. Eu acho que é difícil encontrar uma pessoa que não tem um celular, né, um smartphone na Todo mundo mão, tem. né? Todo Aliás, mundo tem. segundo o último dado que eu vi, a gente tem mais celular do que gente no planeta. Tem mais celular, porque tem gente que tem dois. Então, já que a gente tem isso tão perto, e é grátis, né? O pedômetro é gratuito, você pode baixar em português, tudo direitinho. Você vai identificar lá como é que está a sua caminhada. Porque com esse dado você vai poder se monitorar, né? Pô, professor, está difícil, eu estou com 1.000. Beleza, vamos lá. Você falou de tecnologia e da garotada, né? A gente tem uma outra pesquisa que mostrou que essa garotada, dentre outras coisas ruins que eles fazem, eles estão com 9 horas de tela por dia, somando televisão, celular, computador e companhia limitada, 9 horas por dia. Cara, 9 horas é muito tempo. Só de celular são 4, segundo essa pesquisa, em média. Então, assim, uma outra coisa interessante para se fazer aí não só com a garotada que estuda no computador, mas principalmente as pessoas que trabalham em TI, por exemplo, que ficam 8 horas sentado direto olhando para a tela. Independente do olhar para a tela, mas se trabalhar sentado, usar uma estratégia chamada de pausa inteligente para complementar esse número de passos. O que é a pausa inteligente ou intervalo ativo? A cada 1 hora de trabalho você tem que levantar para tomar uma água, para ir ao banheiro, para tomar um café. Não é para enganar o chefe, não. É para fazer movimento. E aí você aumenta a circulação sanguínea, ativa a circulação sanguínea de novo. E isso reduz problema de lombar, né, aquela hernia de disco, trombose, problemas circulatórios. Então, imagina, se eu trabalhar 8 horas por dia sentado direto, eu vou aumentar muito o meu risco disso. Então, quanto menos tempo eu ficar sentado, mais saudável eu serei. Mais uma vez, tem aplicativo para isso. Tem também. Você pode tocar o alarmezinho lá. Peraí, desculpa. É movimento diário, alimentação saudável, né? Alimentação natural. Lembrando, descasque mais e desembale menos. Sim. Né? Inteligência emocional, que, cara, lembra do papo dos relacionamentos da Rena Schuller? Uhum. Se eu não cuidar dos meus relacionamentos, a minha convivência for ruim, eu também perco em qualidade de vida. Eu vou ser um cara estressado, difícil, convívio, isso não ajuda em nada na minha saúde. E por último, sono reparador, que é uma outra coisa que a gente tem prestado pouca atenção. Tem cuidado pouco do sono. Sim. Legal. Então são os 4 pilares para a gente cuidar, né? Eu rodando lá nas suas mídias sociais, eu vi um termo muito legal chamado eucademia. Eucademia. Isso foi criado por você? Assim, como é que é o criado por mim? Assim,
Quando eu montei o estúdio de personal, normalmente ele é um negócio, ou um estúdio de personal, ou uma academia de pequeno porte, normalmente ela tem como dono um professor de educação física, um colega de profissão. E aí, nesse momento, eu vi que esse cara faz tudo. Ele dá aula. Você viveu isso algumas vezes no início do seu empreendedorismo. Você dá aula, você limpa a academia, você contrata professor, você atende o aluno, você paga a conta, corre, né, para pagar o boleto, faz compra de equipamento, você para tudo, né? E existe um nome no mundo da administração chamado eu presa, que é a empresa de um cara só. Aí eu trouxe o Eu Academia, que é a academia do eu sozinho. Fabuloso. Por quê? Porque isso tem um preço, né, cara? E muitas vezes esse preço é que você que é dono de um negócio do bem-estar, você não tem a saúde boa, porque não dá tempo. É um exemplo seu, né? Exato. Exemplo Você não seu. consegue treinar, você não consegue se cuidar. Então esse tipo de situação, ela é muito ruim. Então, assim, não é bom nem para a sua saúde, nem para a saúde do negócio. Sim, sim. Porque você não tem, você como... Aí vem outro papo de gestão que é, quando você fica muito tempo na operação, você para de pensar estrategicamente. Parou de pensar estrategicamente, você não evolui. Porque você não vai... Esse pensamento estratégico é o mesmo para o autocuidado, gestão da saúde. Quando eu paro de pensar estrategicamente que eu tenho que ter os meus horários de treino, de alimentação, de sono adequado, se eu não fizer um planejamento estratégico para isso acontecer de fato, eu estou me auto-sabotando. Sim, sim. Muito legal, muito legal. Quando eu olhei esse termo lá, pô, não pode passar. Criativo demais. Meu irmão, o que é o contínuo de saúde? Isso é um conceito sensacional, cara. O que é isso, né? Eu acabei de falar para você do mais. E o que é o contínuo de saúde? Quando eu faço movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional em equilíbrio e sono reparador, o contínuo é uma régua que tem um polo positivo e um polo negativo. Quando eu estou fazendo o que eu acabei de falar, eu estou indo na direção da saúde e da qualidade de vida, para o polo positivo. Quando eu faço o contrário, que é movimento nunca, alimentação que eu brinco que é sobrenatural, rica em excesso de açúcar, excesso de sal, os ultraprocessados, né? Inteligência emocional em desequilíbrio, que aliás, infelizmente, pós-pandemia ficou muito comum. E o sono insuficiente, a gente está caminhando para o lado oposto da saúde, que é ou a doença ou a morte prematura. Então, por isso que esse conceito é tão importante para a gente entender o que a gente está fazendo por nós mesmos. Sim. E daí, de novo, a ideia do pensamento estratégico focado na gestão da própria saúde. Sim, sim. Bem legal. Ângelo, existem esportes dos mais diversos, né? Existe algum esporte mais adequado para uma determinada faixa etária ou outra, ou isso é uma balela, assim? Existe uma frase de um autor chamado Roberto Freire, que isso para mim é um mantra, eu tento trazer para a minha vida. Sem tesão não há solução. Então eu começo o seguinte: Ângelo, qual é a melhor atividade física para mim? Aquela que te dá tesão. Aquela que você, quando faz, você esquece do tempo. Você não liga para o tempo. Quanto mais você faz, mais você quer ficar. Então, assim, essa é a melhor atividade, aquela que você curte, que te dá vontade de fazer. Agora, se você perguntar para o professor de educação física, Ângelo Gonçalves Dias, Ângelo, qual é a melhor atividade física para alguém fazer? Aí, para a saúde. Aí eu sou obrigado a indicar sempre a musculação. Aí você vai falar assim, professor, mas eu odeio musculação. Eu sei, eu entendo. O meu irmão, que você conhece bem, mestre André Gonçalves Dias, durante muitos anos ele só gostava do esporte.
esporte coletivo, ele é um apaixonado pelo futebol. Então ele foi pelo tesão a vida toda. Jogou futebol bastante, graças a Deus. Mas hoje, até ele, Que bom, é que muito bom. bom, jogava muita bola. Aliás, vou Joga muito. aproveitar, mandar um abraço para o Pô, meu irmãozão. nosso irmão. Até tem um tempo que eu não vejo, meu irmão. Joga muita bola. E é apaixonado por futebol, né? Ele não só gosta de jogar, ele gosta de estudar futebol, ele é professor de futebol. Sim, Então o André, nunca, foi até interessante que nós dois fizemos educação física na mesma faculdade e eu fui para a academia e ele foi para a escola e para a área do esporte. E assim, ele nunca gostou de treinar em academia, mas hoje ele entende a importância. Ele pratica musculação regularmente. Por quê? Porque na sala de musculação, aí, claro, eu sempre levo em consideração a orientação de qualidade, que é fundamental para isso. Mas com os equipamentos que a gente tem, uma orientação adequada, eu tenho condição, Márcio, de trabalhar as 3 principais valências físicas para a saúde. Todos nós, para ter uma saúde adequada, para realizar bem as atividades da vida diária, por exemplo, subir uma escada sem chegar lá e ficar morrendo, né? Levantar uma sacola de compras, ou você fazer lá sua compostagem agachado, sem sentir dor no joelho, na lombar. A gente precisa de 3 valências físicas. Uma é a força, outra é a flexibilidade. Força, a capacidade de levantar uma resistência. Flexibilidade, a capacidade que o corpo tem de realizar um movimento com maior amplitude. E a condição cardiovascular, né? Que a gente chama vulgarmente de fôlego, ter fôlego para jogar um futebol. sim. E aí, quando ele, por exemplo, começou a fazer musculação e começou a desempenhar melhor a pelada, ele entendeu que era importante treinar, porque aquilo estava beneficiando aquilo que ele mais gostava de fazer, né? E isso faz com que isso é para todo mundo. Então, aí você vai falar assim, poxa, mas os idosos adoram hidroginástica. Os idosos adoram hidroginástica porque falaram, aí vem a história da comunicação, né, que a gente comentou aqui no intervalo. Falaram para ele que, e é fato, qual é a vantagem da hidroginástica? É que dentro d'água o meu corpo pesa menos, falando uma linguagem bem acessível, né? Então eu não tenho risco de lesão. Então eu posso fazer um trabalho muscular significativo sem correr o risco de lesão. E fora que a hidroginástica gerou uma tribo de pessoas que se gostam. Então, extrapola a piscina. Eu brinco que a melhor forma de um professor de educação física ficar obeso é virar professor de hidroginástica. Porque toda sexta-feira tem o bolinho, o cafezinho, o lanchinho que os próprios alunos trazem para poder a gente fazer parte daquilo. E aí eles marcam encontro fora, a festa de aniversário é comemorada muitas vezes ali na beira da piscina. Isso é muito saudável, isso é muito importante para todo mundo, mas em especial para o idoso, que alguns idosos vivem sozinhos, né, cara? Sim. Então, estar ali com aquele grupo é fundamental, o cara não quer ir embora, Sim. inclusive. Então, assim, aí por isso é que é legal, mas do ponto de vista fisiológico, inclusive, a força, né, a resistência, o trabalho muscular que a musculação proporciona, ele é muito importante para o idoso. Porque uma das coisas que mais mata o idoso é queda. E a queda é proveniente de quê? Falta de força muscular. E por quê? A partir dos 30 anos você começa a ter uma coisa que a gente chama na fisiologia de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, se eu não controlar isso, se eu não cuidar disso, se eu não retardo, porque isso vai acontecer de fato, mas se eu treino força regularmente, eu retardo esse processo. Sim. Tá? Não só a falta de força muscular, como também de densidade óssea, né? O osso mais forte, o que a musculação também proporciona. Então, por isso que se alguém fala assim para o professor, qual é a atividade física você orienta para qualquer pessoa, musculação. Mas, pô, não gosto de fazer musculação, então, filhão, faz o que você gosta. Sim. Mas um dia, escute o que eu vou falar para você, você vai cair na sala de musculação, porque vai ser necessário fazer. Eu vejo a musculação como um apoio a qualquer um outro esporte. Isso, é exatamente. Né? Ele é o suporte, né? Né? Se existe alguma atividade que vai te dar A condição para você desempenhar melhor o seu esporte é a musculação. Tanto é que existe assim como existe a pirâmide
de orientação alimentar existe para atividade física. E nessa pirâmide, a orientação é que você faça trabalho de força pelo menos 2 vezes por semana. Se você, por exemplo, no seu dia, eu adoro pelado, jogo pelado segunda, quarta, sexta, beleza, mas terça e quinta você vai lá e faz a sua forcinha. Para o quê? Para manter o seu joelhinho estável, manter o seu tornozelo bem, para você poder jogar mais vezes. Belezão, né? Agora, existe um horário específico. Eu lembro que a minha vida toda foi de futebol e eu sou apaixonado, né? Eu e o André, Exatamente. nosso amigo André, irmão, né? Mas eu lembro que existia um amigo nosso, até da área médica, que ele falava: futebol, eu nunca jogo 6 horas da manhã muito cedo. Que ele tinha um medo muito grande da sua situação, de você estar dormindo e de repente partir para um esporte de uma movimentação mais intensa. Mas aí, para isso, Márcio, existe um negócio chamado aquecimento, né? Sim, Eu sim. vou preparar esse corpinho que saiu da cama. Ele tem razão nisso. A preocupação dele A é real. preocupação é real. Inclusive para quem vai para academia, por exemplo. O cara acorda cedo, é o primeiro a chegar na academia. Só tem aquele horário de 6 às 7 da manhã. Esse cara, efetivamente, precisa de um aquecimento um tempo maior. O que é aquecer, né? Que as pessoas às vezes até perguntam. Não é alongar, são coisas diferentes. O alongamento pode fazer parte do aquecimento, mas o aquecimento, o que é? São exercícios de mobilidade articular, você mexer a sua articulação e movimentos dinâmicos. Para quê? Para gerar o aumento da temperatura corporal e o aumento da frequência cardíaca. Porque aí eu estou avisando para o seu corpo: aí, filhão, acorda que a gente vai fazer um negócio emocionante agora. Eu preciso que você acorde para a gente se emocionar lá. E assim você vai se preparando e fazendo. Tá? E aí depende de tudo. Depende do dia. Se é um dia mais frio, tem que aquecer por mais tempo, os movimentos mais intensos e tal. Se está mais quente, não precisa durar tanto tempo, pode ser mais leve, porque como o calor já faz a temperatura corporal aumentar bastante. Sim, sim. Tá? E em termos de rendimento, por exemplo, eu já malhei por diversos horários, mas para mim, para o meu corpo, nunca de manhã muito cedo era muito bom. Eu demorava a ver resultado. Perfeito. Isso por causa do meu metabolismo. Isso. A gente tem um negócio chamado ciclo circadiano. E tem uma questão também que é o primeiro mandamento da prescrição de exercício ou de qualquer tratamento de um profissional de saúde, que é a tal da individualidade biológica. O que é bom para o Márcio não necessariamente é bom para o Ângelo. Somos 2 seres humanos, sexo masculino e tal, mas somos totalmente diferentes. Então tem pessoas, por exemplo, que respondem melhor de manhã. De manhã o cara está mais ligado, acorda bem, feliz. Tem outro que, nossa, ele só vai funcionar para depois das 10 da manhã. Antes disso, ele nem se comunica com as outras pessoas. Quanto mais fazer atividade física. Então, esse cara é aquele que 9 horas da noite está na academia, ligadão, feliz da vida, e sai dali, ainda vai trabalhar, vai preparar material para o dia seguinte. Na boa, né? E tem outros, como eu, por exemplo, não sou esse cara, eu sou o cara da manhã. Acordo feliz, adoro fazer atividade física de manhã. Não, às vezes eu não posso, porque as minhas aulas de educação física na escola são pela manhã. Então não dá tempo. Mas o meu horário preferencial de atividade física sempre foi de manhã. De noite eu não sou ninguém, eu já quero dormir. Lá em casa é muito engraçado. A minha esposa é toda de manhã e eu sou toda à noite. Eu também tenho essa situação. Só que na minha casa é o contrário. A minha esposa que é da noite. E eu tenho 4 cães, né? A gente conversava sobre a minha paixão pelos cães. Legal. Dos 4 cães eu tenho a Maluzinha, que eu brinco que ela é toda minha esposa, que ela já abre a gradezinha de manhã, ela sai beijando todo mundo, ela sai falando legal com os outros cães. Ela só não consegue falar com um, que é o mais parecido comigo, que é o Pitoco. E o Pitoco, quando ela chega perto para lamber ele já começa a rosnar. E já rosna, cara, é impressionante. Aí eu falo: eu sou o Pitoco. Não que eu seja zangado, não, mas de manhã eu sou. Verdade. Mas ele zanga mesmo.
Não Não, e é chega, né? interessante, cara, isso. Isso é muito importante a gente se conhecer, Sim, né? Por quê? Porque aí você vai escolher o melhor horário para você fazer as coisas, até para você estudar, para você trabalhar. Você sabe qual o momento do seu dia que é mais produtivo, onde você está melhor. você se conhecer, né? Isso é fundamental. Fundamental. Aliás, nesse processo de inteligência emocional, ele começa com a autoobservação, você prestar atenção nesses detalhes, né? Quem é o Márcio no dia, né? Uhum. Então você sabe que, cara, não tem comigo 6 horas da manhã bater papo, você não vai arrumar nada aqui. E assim você vai buscando a melhor forma E de você você chegar nos seus deixar. objetivos, né? Exatamente, Você chegar exatamente. nos objetivos. Perfeito. É... E o que afasta mais, Ângelo, as pessoas do esporte, já que a gente estava falando sobre esse assunto agora há pouco? Situação financeira, preguiça ou por não ter encontrado esse tesão que você acabou de falar aí, né? O esporte ideal, né? O que Isso. afasta mais? Eu acredito em duas coisas, Márcio. Uma é o sem tesão não há solução. Eu encontrei aquilo que eu gosto, né? E por isso a educação física na escola tem um papel muito importante, que é de gerar múltiplas experiências esportivas para a garotada. A gente tem que tentar levar tudo para eles, porque muitas vezes os colegas, por N questões, até por falta de condição financeira da escola, só tem uma bola de futebol, aí joga futebol o tempo todo. Mas o ideal é que a gente, além dos 4 modalidades com bola, né, como o André chama de quarteto fantástico, o futebol, o handball, no caso futsal, né? Futsal, handball, basquete e vôlei, que a gente traga corrida, que a gente traga caminhada, que a gente traga jogos de raquete, tipo frescobol, que a gente traga brincadeira, brincar, né? Pular corda. Quanto mais experiência motora eu der para uma criança, maior a possibilidade dela encontrar o tal tesão. Sim. E a outra coisa que aí eu fico triste quando falo isso, mas eu escutei isso em 2011, num congresso que eu fui de o maior congresso de educação física que a gente tem nessa área de academia, que é o Fitness Brasil, e a nossa referência, o mestre Mauro Ghiserini. Ele chegou a comentar que o marketing traz as pessoas para a academia e a educação física acaba espantando. Mas por que isso? Porque alguns colegas ainda não entenderam a nossa importância nesse processo. E qual é a nossa importância? A gente precisa fazer 3 coisas, Márcio, para que a pessoa não desista de fazer. Porque assim, como eu te falei, hoje a gente vive o mundo dos nossos pais era naturalmente ativo. Eles tinham que caminhar, tinham que pedalar, tinham que pegar peso, né? Ou estava na lavoura, ou estava fazendo, ou pescando. Eles tinham uma atividade física muito maior do que a gente tem hoje. Hoje, com os avanços tecnológicos, a gente foi ficando, tornou a vida mais fácil para nós, mas uma vida mais fácil é igual a uma vida mais sedentária. E o sedentarismo é um perigo para a saúde. Então, assim, hoje, para eu ser ativo, eu tenho que querer ser ativo. Tem que ser intencional isso. E aí, o que que o professor de educação física, onde quer que ele atue, porque a gente pode atuar no hospital, a gente pode atuar na escola, num hotel de lazer, num clube esportivo, na academia de ginástica, Sua família, né? na família, dentro da família. Hoje, como personal, eu entro na casa de alguém e dou aula para a família, muitas vezes na piscina, enfim, onde quer que o profissional, na empresa, a gente hoje tem a questão da ginástica laboral, tem o fitness corporativo. Então, onde quer que a educação física esteja, ela precisa, e aí eu vou estender isso não só para nós da educação física, mas para todos os colegas da área da saúde. Eu defendo 3 pilares do nosso trabalho. Primeiro, acolher a necessidade ou o desejo dessa pessoa. Por quê? Às vezes ela fala assim, eu quero emagrecer. Mas por que ela quer emagrecer? Por que emagrecer é tão importante para ela? Aí existem um zilhão de possibilidades. E é essa possibilidade que você tem que saber. Por exemplo, uma vez eu atendi no Vida Ativa, que eu te falei lá no Rio, quando eu tive o estúdio, eu atendi uma senhora e ela falou, eu quero aumentar minha força de braço. Eu falei, pois não, Zé, mas por que a senhora quer aumentar a sua força de braço?
Aí o sonho dela, Márcio, era levantar a netinha dela no colo. E ela não conseguia, ela não tinha força de braço, e porque ela tinha medo de as costas começarem a doer. E aí, com isso, a gente foi fazendo uma sequência de exercícios focado nesse objetivo. Só que cada dia que ela aumentava 100 gramas na carga dela, eu falei, muito bem, olha só, aquela netinha está cada vez mais perto. Você está sentindo dor na lombar? Não, não estou. Está melhorando? Tá. Dói o braço? Não. Então, todo dia eu estava sempre lembrando da netinha. E a netinha, como é que tá? E aí, ó, tamo lá, a gente está quase chegando a netinha. O dia que chegou no peso da netinha, e que ela, no final de semana, ela levantou a netinha no qual não sentiu dor, era igual um medalhista olímpico que ganhou uma medalha de ouro. E é isso, Márcio, que a gente precisa fazer. Essa é a nossa missão enquanto profissional de saúde. Então, assim, eu tenho que acolher, entender que aquilo é importante para a pessoa, orientar esse processo para ela chegar lá e acompanhar a jornada. Eu não posso simplesmente dar uma ficha de musculação cheia de nome em inglês para o cara que não fala inglês e falar assim, vai filhão, e depois eu nunca mais falo com ele, deixa ele lá perdido na sala de musculação, um monte de aparelho que ele não sabe o que é, e ele vai desmotivar, obviamente. Sim. Né? E é isso que está acontecendo com frequência. Até hoje. E eu estou nesse mercado, cara. Eu entrei em academia pela primeira vez em 86. Eu entrei na faculdade em 84. Em 85 eu já estava como estagiário de academia. E dali nunca mais saí desse habitat natural, como eu brinquei com você. E aí o que acontece? Infelizmente, até hoje, eu dou aula na universidade aqui no RIF, e eu pergunto aos meus alunos que estão fazendo estágio. E infelizmente eles falam, pô, professor, até hoje alguns colegas não dão atenção, não fazem, não acolhem, não orientam e não acompanham. Principalmente o acompanhar, que agora se tem uma ideia de que isso é só o personal que faz. E não é assim que funciona. Sim. Sim. É um cuidado com o outro, Isso né? cuidado É com o fundamental. outro. Isso. Ângelo, quando, quanto que o suplemento colabora para uma qualidade de vida, para uma boa qualidade de vida? Né? Márcio, ótima pergunta, mas vou voltar lá naquela história do individualidade biológica. Isso vai depender de para quem é esse suplemento, né? Eu tenho que essa prescrição de suplemento, assim como a prescrição de exercício é do professor de educação física, a prescrição da suplementação, ela deve ser ou do endócrino, do endocrinologista, ou de um profissional de nutrição, ou nutricionista. Mas o que acontece nessa história? Eu preciso entender qual a carência dessa pessoa. Né? E o que a gente estava conversando aqui nos bastidores é que hoje existe uma comunicação, hoje não, há muitos anos, né? Que existe uma comunicação de que para a sociedade, de que suplemento é só uma coisa para quem faz atividade física, para quem quer ficar forte ou emagrecer. E suplemento, na verdade, o nome diz, né? Para suplementar a sua alimentação. Baseado em quê? Depois de um exame de sangue mais minucioso, que eu souber que você tem deficiência, por exemplo, em ferro, ou que você está em processo grave de sarcopenia, eu posso usar suplementos que vão melhorar a sua qualidade de vida. Tá? Trazer de volta aquilo que está faltando em você. Sim. Perfeito? Mas se eu tenho uma alimentação completa, colorida, né, como os nutricionistas falam, que tem muitos nutrientes diferentes e tal, e eu faço o exame de sangue, vejo que eu não preciso de nada, então, beleza, não usa nada. Mas se você percebe através dos exames de sangue que precisa, aí o profissional adequado é o endócrino ou o nutricionista. Mas sim, eles melhoram sim, em vários casos. Hoje a gente tem, por exemplo, pesquisas recentes sobre a creatina, que só se fala que ela é boa para aumentar a massa muscular, mas que ela hoje é boa até para ações cognitivas, faz bem para a saúde mental, bem para o funcionamento do cérebro. Então, porque a área da saúde ela é muito rica, né, cara? E rica no sentido de
Gente, não é ciência exata, né? Fisiologia, como a gente acabou de falar, individualidade biológica, e essas descobertas fisiológicas, elas estão sempre em atualização. Né? Igual aquele papo, o ovo já foi vilão, agora ele é o mocinho, né? Café mata, quem hipertenso não pode tomar café, hoje ele faz bem para o coração. Então isso está em constante evolução. Por isso que o profissional de saúde precisa estar fazendo aquela história que o americano chama de lifelong learning, né? Estudar para o resto da vida. Porque a gente precisa se manter atualizado para poder orientar melhor. E orientar sempre, né? Da melhor forma. É, para o Ângelo, Essa é a pior parte. Para o Ângelo é comprometedor. estúdio ou academia? Por que que eu te pergunto isso? Porque eu tenho visto cada vez um movimento mais crescente para os estúdios, né? Talvez é a concepção que você acabou de falar um pouquinho antes, aí você vai complementar para mim, que é o cuidado, a atenção, o acompanhamento. Me parece que nos estúdios a pessoa se sente um pouquinho mais ali presente e ela um pouco mais próxima do professor, né? Procede, é mais ou menos por ali. E para você? Eu acredito no seguinte. Eu aprendi com um grande mestre, Armando Geraldi, que ele falou uma vez para mim o seguinte. Esse foi uma das minhas referências na minha área. E ele falou para mim, Ângelo, existe aluno para todo tipo de professor. Assim como existe professor para todo tipo de aluno. Então, não existe um lugar melhor. Existe um lugar melhor para aquela pessoa. Por exemplo, esse grupo que está focado em saúde e qualidade de vida, teoricamente, o melhor lugar para recebê-los é o estúdio. Mas tem gente, por exemplo, que já treina há algum tempo e que quer contratar um personal e que quer aumentar a massa muscular, que está focado em emagrecimento, resultado de performance, é um atleta de alto rendimento. De repente, a academia é melhor para esse cara. Uhum. Pra você ter uma ideia, gente, essa semana saiu no Instagram que vão abrir uma rede nova de academias no Brasil, chamada Nation, que é do Renato Cariani, que é um profissional de educação física, empresário na área, é um influencer, né, dessa área de fisiculturismo. E aí o que ficou... Por quê? Porque ele viu que esse grupo, que gosta de treinar mais forte, estava desassistido. Uhum. Ele não tinha onde treinar, porque os equipamentos para eles precisam ser maior, mais robusto, ter mais anilhas, barras olímpicas e tal. E nem toda academia tem isso. Então, assim, não existe um lugar melhor para todos. Existem lugares especiais para cada grupo desse. Entendi. Um outro autor chamado Walter Longo, ele fez uma pesquisa na área do fitness, identificou 7 tribos diferentes de pessoas que frequentam a academia. Então, e essas 7 tribos estão muitas vezes no mesmo lugar. Mas umas estão felizes e outras não, porque aquele lugar não dá o que ela quer. Sim. Então tem gente, por exemplo, que quer saúde e qualidade de vida. Provavelmente o melhor lugar seria o estúdio, porque menos gente, mais professor por horário, um atendimento mais atenção. Mais atenção. O cara que quer estética, ele tá para essa galera aqui da Nation futuramente. Então, um lugar que tem profissionais especializados nessas pessoas. O pessoal que gosta de bater papo. Então, a área da academia que ele mais usa é o bar, ou é aquela área de convivência. Se a academia não atendeu esse cara. Né? Então, assim, a gente tem várias possibilidades. O importante é você encontrar o seu lugar, aquele lugar onde você é mais feliz. Então, melhor, eu não posso dizer o que é melhor, porque assim, depende do que a pessoa está buscando de fato. Sim. Tá? Agora, se ela quer saúde e qualidade de vida, a ideia do estúdio realmente é mais atraente para ela. Mas existe uma tendênciazinha de ter uma movimentação grande para os estúdios, né? Mas por quê? Porque a gente tem saiu uma pesquisa em 2022 chamada Censo Fitness 2022, que é uma pesquisa feita junto aos gestores de academia para entender o que aconteceu durante 2022. E ela é referência desse ano para a gente. Então ela mostrou lá que em 2022
40% das pessoas que buscaram academia eram pessoas acima de 40 anos em busca de saúde. E 20% de pessoas que já têm uma comorbidade, que são aquela... O que é comorbidade? Já tem diabetes, já tem hipertensão e que quer melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente já... 60% das pessoas que procuram ou querem saúde ou qualidade de vida. Por isso que os estúdios, entendendo essa movimentação do mercado, das pessoas, né? Você, pô, o estúdio é o melhor lugar para esse grupo. Acaba atendendo melhor. Exatamente. Ângelo, a busca pela beleza a qualquer preço. Aí eu não digo nem a qualquer preço, mas a busca pela beleza e com essa movimentação para a academia, ajuda ou atrapalha o processo de qualidade de vida, meu irmão? É igual a história do veneno, né? O que é veneno e o que é remédio. Né? O problema está na dose. Então, a ideia de você, da estética, a estética é a saúde. Uma das bases, quando você define saúde, saúde é bem-estar biopsicossocial. Bio é estar biologicamente bem, a fisiologia funcionando, né? Psicológico, por exemplo, é eu me olhar no espelho e falar, porra, esse cara é maneiro, bonitinho, tá bem apessoado, tô bem, né, fisicamente. Isso me estimula, não só para treinar, mas para a vida. Inclusive o outro segmento social, se eu estou bem comigo mesmo, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Então, buscar a estética é uma estratégia de saúde, sim. Um movimento positivo né? Para a saúde. O problema é quando você usou a expressão aí, a qualquer custo. Aí, por quê? Porque aí você na busca desse padrão, né, que muitas vezes a mídia traz para a gente. Você tem que ter o abdômen talhado, peitoral inchado, um bíceps gigante. Para você chegar nisso, às vezes você não tem o que a gente chama do biotipo adequado para alcançar isso rápido. E quem quer estética está com pressa, né? Eu quero ficar rápido, fortão. E aí muitas vezes a pessoa cai na esparrela de usar recursos ergogênicos, né? O tal do anabolizante, sem uma prescrição adequada, sem um acompanhamento médico. Viu na internet como é que aplica, sai aplicando e o cara acaba criando um problema renal grave, fígado grave, enfim. Então, assim, isso sim é o veneno da nossa história aqui que a gente começou. Isso é o veneno. Ou estão gerando uma lesão, né? Isso, grave. Gerando uma lesão grave de tanto. E aí o cara para de treinar para sempre, como já aconteceram vários. Então, assim, a ideia aí de novo, né? A gente vai cair na história do acolher, orientar e acompanhar. Se eu sei que você quer ficar fortão, gigante, Arnold Schwarzenegger, eu vou entender o que você quer, mas eu vou te orientar para você fazer isso de forma saudável. E te encaminhar para profissionais que possam ajudar nesse processo, como, por exemplo, o endócrino, o nutricionista, para a gente juntos fazer um trabalho integrado, né, de saúde para que você alcance lá a sua estética desejada, mas de forma saudável. Sim, sim. É isso aí. E a gente está caminhando agora pro final, né? Pô, que bate-papo legal, Ângelo. Eu também gostei muito, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Quais são as dicas de ações saudáveis aí pro dia a dia, aí de uma forma geral, né, de todos os amigos que estão nos assistindo hoje, as dicas do Ângelo, né? Assim, algumas a gente já foi falando, né? Ontem mesmo, é comum a pessoa, quando vê um professor de educação física, perguntar isso. Então, eu sempre procuro falar assim, ó, primeiro ponto, todo passo conta. Então, torne o seu dia mais movimentado. Inclua mais movimento no seu dia. Tá? Não necessariamente você tem que ir para a academia amanhã, mas ande mais, pedale mais, suba mais escadas, faça mais coisas, arruma a casa, ajuda o povo lá a lavar a louça, leva o cachorrinho para passear. Vai comprar pão, não vai de carro, vai a pé, volta a pé.
faz mais movimento no dia, cuida do jardim, movimento que você puder fazer, tá valendo. Aproveitar a nossa planície, né? Isso, Andar de cara, a gente bicicleta tem uma aqui. possibilidade. E Campos tem uma característica, as coisas não são tão distantes assim, né, cara? Dá para fazer muita coisa a pé aqui na cidade. Ou a pé ou pedalando, que a gente tem ciclovia. Então, a cidade permite que a gente tenha uma movimentação maior, né, durante o dia. E aí, para te ajudar, se você for trabalhar mais a pé e quiser ter uma noção do quanto você está caminhando, baixa lá o pedômetro para te ajudar. É aquela história do mais, né? É alimentação natural. E o que é alimentação natural? Não tem segredo. É só você comer mais fruta, legumes, verduras, frutas e aliás, dá licença de eu recomendar, mas eu já recomendei o livro, né? Mas o pessoal gosta de série. A Netflix está com uma série chamada Zonas Azuis, ou Blue Zones, que fala das 5, eu estou vendo um mapinha aqui, 5 regiões do mundo que tem o maior número de centenários. E esses lugares é que está se estudando mais hoje para entender como é que o cara chegou a 100 anos, né? De forma saudável, porque eles estão se movimentando e tal. E tudo que eu falei do mais é o que eles fazem. E além do que a vida em coletivo, a vida no tribo, na tribo, enriquecer essa coisa dos laços familiares, estar com a sua família com mais frequência, estar com os amigos com mais frequência. Então, assim, mais movimento, aumentar a movimentação, a alimentação natural, evitar enlatado, os ultraprocessados, vai mais para o hortifruti do que para os enlatados lá. Eles comem pouca carne, o pessoal das Blue Zones, né? Então, mais usam peixe, frango, carne vermelha também, mas carne vermelha menos. Você tem a inteligência emocional, que é fundamental, você está emocionalmente equilibrado. Mas, Ângelo, como é que eu trabalho isso? Isso, filhão, o resto da vida. Uhum. E convivendo bem com as pessoas. Então, por isso que o convívio com pessoas é tão importante. E se você se sentir ansioso demais ou com sinais de depressão, procura um psicólogo para te ajudar. O sono reparador, que é uma coisa que a gente tem negligenciado, isso é outra coisa que os adolescentes fazem muito mal. Eles dormem muito pouco e dormem mal. Então, assim, cara, falta de sono mata neurônio. Então, a gente está falando de uma coisa muito grave. Então, quanto mais eu conseguir... E aí, a ideia é de 7 a 8 horas por dia. E aí, os especialistas na área falam num negócio chamado higiene do sono. Pô, você já tem a sua rotina montada. Lembra daquela história você na sua agenda? A sua agenda de sono, você vai dormir tal hora. 1 hora antes, você para de ver tela. Desliga celular, desliga televisão, já deixa o quarto no escuro, porque quando você está no escuro, o cérebro entende que acabou o dia. Então, ele vai naturalmente se preparando para um sono melhor. E quando a gente fala assim, sono, parece que o corpo não está trabalhando, mas pelo contrário, a produção de importantes hormônios para a nossa qualidade de vida acontece durante o nosso sono. Um deles, inclusive, é o GH, que é o hormônio do crescimento. A galera quer ficar aumentando massa muscular, mas se você dorme mal, você nunca vai conseguir ficar forte, porque você está complicando a produção de GH. Então, assim, são os detalhes que fazem toda a diferença. E quando a gente fala em alimentação, não esquecer da hidratação. Pelo menos 2 litros de água por dia. Porque, assim, o nosso corpo todo funciona com água. Quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é tomar um copo d'água, é como se você estivesse acionando, dando combustível para o corpo começar a rodar todos os seus processos metabólicos. Sim, e existe uma variação, né? Com certeza. Dependendo do peso da pessoa, aí pode variar para 3 litros. De 2 litros. E agora que a gente está vivendo essa onda de calor, mais cuidado a gente tem que ter. Sim. De não deixar de beber essa quantidade de água. Muito bom, Ângelo. Ângelo, como é que a gente consegue encontrar o Ângelo? O Ângelo está onde com esse projeto maravilhoso? O projeto, você na sua agenda, ele está na rede, no meu Instagram, que é @prof.angelodias.
Ok. E aí a gente está lá com as lives. E as lives, Arroba prof. prof.ângelo Dias, tudo O junto. prof é com um F mudo. É isso, prof com F mudo, ponto Ângelo Ponto Dias. Ângelo Dias. E aí lá vocês vão encontrar as lives de você na sua agenda com diferentes profissionais da área de saúde. A gente teve, o último foi com a Janine, que é da Setembro Amarelo, falou da psicologia, que é sensacional. E na quarta-feira que vem, nós vamos estar, momento jabá, na quarta-feira que vem, a gente vai estar conversando com um fisioterapeuta aqui de Campos, o Yuri Novarino, que é sensacional. Conheço. Ele tem um trabalho com acupuntura e ele é conhecedor da medicina chinesa. Então a gente vai buscar com ele outras orientações orientais, né, da qualidade de vida, de como ter uma qualidade de vida melhor. Que quando a gente estuda nesse documentário da Netflix, a gente percebeu que a cultura oriental ela é muito rica no autocuidado. Todos esses pontos que a gente falou, isso faz parte da cultura deles. Sim. Então, a gente aprende muito com eles sobre essa questão da saúde e qualidade. Sim. Teve um período que eu fiz acupuntura para um problema, se não me falha a memória, no tendão de Aquiles. Tinha muita dor no tendão de Aquiles, então ele ia trabalhando e o nosso corpo é todo interligado, né? Com certeza, Coisa com certeza. fabulosa. Meu irmão, eu só tenho que te agradecer essa oportunidade, esse Show de bate-papo bola, irmão. legal, Obrigado. gostoso, leve aqui, que, Obrigado pô, pela confiança e pela oportunidade. porra, sempre, as portas estão abertas. E, cara, uma aula, tá? Uma aula, muita coisa que É bom eu não sabia. contribuir, é bom trocar. Sempre, sempre é bom contribuir. Agradeço imensamente a presença sua aqui com a gente. E, meus amigos, a gente vai ficando por aqui com mais um Pode Além. E semana que vem a gente traz mais um assunto legal aí para a gente poder discutir, conversar, bater papo aí. Até a próxima.